Aí começou a gravar. É, a gente hoje vai falar um pouquinho sobre o capítulo 3. Então o 4 não vai ter essa semana. Até porque eu acho que nem ia dar espaço para ele. Eu achei que o 3 tem bastante coisa para colocar assim. Eu acho também. É, então daí eu acho que não vai dar o 4 e nem vai ser para semana que vem. Então semana que vem vai ser capítulo 5 e 6. Daí a gente Fechou. vai vendo se compensa manter os dois, como é que vai ser. A ciência na prática é uma abordagem baseada em evidências para tomada de decisões. O profissional deve: formular perguntas importantes acerca da assistência a indivíduos, comunidades ou populações. Obter as melhores evidências possíveis referentes à questão. E 3, avaliar criticamente a validade das evidências e sua aplicabilidade ao problema em questão. Então, eu acho que é sempre manter esse critério, né, de buscar as melhores evidências, um olhar mais contextual também. Acho que é um pouco do que a gente já vem falando, já falou um pouquinho no encontro passado. Ô, Essa Vini, parte sabe uma tudo, coisa? Desculpa. pode Sabe falar. uma coisa que eu achei curioso quando eu estava lendo assim, esse capítulo? Que aqui no Brasil a gente está discutindo mais forte agora a questão de PBE, né? Mais recente, né? Não sei Uhum, se vocês sentiram a mesma coisa, mas no texto do Reis é dado como fato, né? Eles estão claramente numa discussão mais avançada já, né? Porque eu uhum, fico vendo, cara, dentro da Unifil que eu dou aula, cara, a galera tá discutindo PBE agora, assim. E para o Reis isso está tão estabelecido, né, que ele só está passando e a discussão está bem mais adiantada, né? Não sei se vocês tiveram essa uhum. impressão também. Aqui a gente está Foi o Reis que começando a escreveu entrar. esse capítulo 3? É, Eu maneira acho de que não. falar, é o Reis porque é ele que é o organizador, Ah, mas não tá. foi ele, não Ah, foi ele. tá. Foi Aham. aquela corner. Uhum. Mas, Sim, assim, eu sim. acho que a gente está começando a questionar isso, assim, eu acho que nos Estados Unidos, eu acho que está tendo mais essa necessidade mesmo, né? Tipo, e o Brasil está começando a entrar nessa questão, assim. Confesso que eu também, assim, estou começando a tentar entender mais, assim, até por isso que eu quis até fazer esse grupo de estudo. Mas Uhum. É porque percebo, assim, ele não gasta nesse capítulo, né, no caso, né? Eles não gastaram muito tempo explicando, né? Parece que é uma coisa meio dada para eles já, assim, né? E aí a gente, acho que tá no momento anterior, a gente tem que correr atrás mesmo, filho. Porque agora tem que atualizar, né? tem. Mas o Cauã estava falando antes, né? Que, tipo, ele dá uma passada nos processos, no que precisa ser feito, mas ele não aprofunda nesse texto, É, né? é, sim. Eu acho que esse texto ele está falando um pouco assim, é, para além do acesso às evidências, tem a tomada de decisão clínica, assim, sabe? E esse é um Uhum. outro processo ali. Eu entendi que ele quer dizer assim. Eu acho um bom capítulo para a gente lidar com os críticos da PBE, né? É, é. Ele tem Não, alguns tem pontos questionamentos importantes. importantes, né? Ele questiona bastante a aplicabilidade de protocolos e tal, mas eu achei assim, pelo menos a primeira parte do capítulo, ele tenta levantar assim, ainda que a gente tenha acesso a evidências de qualidade, né? Vai entrar a expertise clínica, né? Vai. E a Sim, sim. expertise clínica é um outro gap, né? Porque é mesmo, né? Entra a parte da arte de fazer terapia, De no estrutura, pior né? sentido, E que né? é até essa parte aqui que ele coloca, né? Que eu acho fantástico, assim, que é a parte de hierarquia mesmo, né? O quanto a gente precisa um bom clínico, assim, eu vejo que ele precisa estabelecer realmente hierarquia de comportamento, assim. Eu fazia muito isso, eu faço isso muito com a FAP, assim, né? Tipo, a FAP tem um formulário dela, assim, eu sempre colocava algumas hierarquias do que fazer, e depois, Uhum. assim, até no capítulo a gente vai ver um pouquinho sobre DBT também, que a hierarquia é super importante, né? Pelo menos no começo, quando eu comecei, eu não tinha muita noção disso, assim, de a importância de ter uma hierarquia de quais comportamentos começar, do que trabalhar,
Eu vou ler um pouquinho esse trecho. Os materiais reunidos pelos especialistas usam uma hierarquia baseada em evidências, meta-análise e outras revisões sistemáticas de ensaios clínicos controlados e randomizados no topo da lista, seguidas em SCCRs individuais e por formas mais fracas de evidência, como ensaios não randomizados, 12 estudos observacionais e relatos de séries de casos e pesquisas qualitativas. São as coisas que são o que ele acaba usando. Aí eu vi esse exemplo aqui que eu achei interessante. Por exemplo, digamos que uma mulher latina com 20 anos e 20 e tantos anos, profissionalmente empregada, procura tratamento para depressão, com base nas evidências. A ativação comportamental poderia ser uma boa opção, ponto, no entanto, se além da depressão a cliente tivesse uma função com a insônia ou conflito conjugal. A orientação estará ausente ou será confusa. Algumas evidências guiam o profissional para tratar a insônia e a depressão comitantemente. Já outras evidências apoiam a combinação de tratamento para a depressão e a terapia conjugal para ajudar com a depressão e a satisfação conjugal. O que vocês acharam assim desse trecho, assim? Tipo, como que é para vocês essa condução, assim, tipo, vocês costumam, que hierarquia vocês fariam nesse caso, assim, como que seria para vocês? Fala aí, Renan. Cara, eu acho complicado, e é bom que a gente esteja discutindo isso, porque assim, Aham, a gente vai entrar no lance mesmo de como que funciona a questão de diagnóstico mesmo, né? E eles falam muito essa questão das comorbidades, né? Eu sim. costumo me guiar muito quando eu tô, independente de diagnóstico, tá? Quando eu tô atuando em clínica, lógico que a gente usa, né, protocolos, a gente usa métricas, mas também eu tento me pautar muito sobre o que está trazendo mais prejuízo, mais sofrimento e mais desgaste. Isso costuma para mim ser um norte de atuação. Lógico que Uhum, aí, geralmente, quando o cliente fala isso, isso é uma queixa, né? Isso não é a chave do processo todo. Mas sim. normalmente eu vejo o que está trazendo mais sofrimento naquele momento, o que está impossibilitando, inclusive, a pessoa entrar em contato com os reforçadores, é, ter ação baseada em valores, que a ACT fala, coisas nesse sentido. Porque eu tenho a Uhum, impressão que quando a gente faz isso, quando a gente tira o que está doendo e a gente consegue libertar a pessoa para uma ação dentro do que ela acredita, dentro do que faz sentido para ela, a gente ganha, inclusive, em motivação da pessoa em termos de aderência ao processo, sabe? de Então, assim, permanecer, né? exatamente. Porque, às vezes, cara, a gente faz também uma hierarquia de alvos, por assim dizer, que a gente, às vezes, percebe, não, isso aqui talvez seja mais grave. Mas se a pessoa não tem aderência ao processo, a coisa fica mais complicada, né? Mas eu Então, eu vejo que lembro... a própria Pode falar, terapia pode vai falar. mostrando, né? Vai aparecendo outro tema mais evidente, vai ficando mais com Isso, ênfase ali. isso. Eu lembro do professor Wagner, até que dá aula na Unifil, quando ele me deu aula, ele falou assim, cara, o objetivo da primeira sessão é até a segunda, É sabe? fazer voltar, né? Uhum, Em que uhum. sentido Aprendi isso? assim também. Cara, no sentido de criação de vínculo, de aderência, da pessoa comprar o barulho da terapia e tal. E eu acho que quando a gente usa nesse sentido do que traz prejuízo e tudo mais, a gente consegue ter um guia melhor para atuar e para chamar a pessoa para o processo. Eu gosto muito de olhar o cliente como muito ativo mesmo no processo, É. sabe? Eu acho que dessa forma funciona melhor. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas Aham, é que eu sim, pirei sim, nesse sim. trecho, assim. É, igual assim na primeira sessão, eu sempre, normalmente eu lembro que na graduação uma galera ficava só coletando dados, né? Tipo assim, ah, sim, aham, Aham. queria saber disso. E aí eu vejo que na primeira sessão, a minha pergunta sempre que fica na minha cabeça é a seguinte, tipo, por que que o cliente ele tá aqui? O que que ele quer da terapia? O que que ele quer Perfeito. resolver? O que que ele quer melhorar? Uhum. Então, se a gente não... na primeira eu estruturo dessa forma, né? Tipo, preciso saber qual é a intenção, o que que ele está procurando, o que que ele está esperando ali. E aí, nem sempre também o que ele está esperando é o que a gente vai direcionar, É, tipo, de é. começo. Talvez ele só quer eliminar aquela sensação de desconforto, mas o problema ele engloba uma parte maior, né?
Então, acho que Mas vai... o Acauã falou, né, da questão da PBE, porque é expertise do clínico, é a melhor evidência e é a subjetividade, é o cliente participando do processo, né? Levando em conta o que ele tem como característica e tudo mais. É esse ponto, Vini. A gente parte do cliente, eu acho, né? Aí a gente constrói em cima. Parte. Uhum. Ele É, toca. pode falar. Eu, não sei, eu provavelmente você vai comentar isso no próximo slide, mas ele toca nesse ponto da formulação de caso. Eu não sei como que vocês veem isso. Eu, na minha graduação, eu aprendi, assim, aquela coisa cognitivista mais redonda mesmo, assim, e a supervisora, ela cobrava muito formulação de caso, aquele modelo do Lery lá, aquelas 2 páginas e tal, tal, tal. Aham. Eu aprendi assim. E anos depois, quando eu já estava trabalhando, eu fui pagar a supervisão. E assim, eu já tinha aprendido um pouco nesse modelo, né? Nunca tinha ido muito atrás assim, de outros dados e tal. E eu lembro que uma vez ela me questionou muito, assim, mas por que você valoriza tanto assim, formulação de casos, sabe? Eu nunca tinha questionado isso. Eu acho que ele traz um ponto que eu acho que vale a pena mencionar. Ele Uhum. fala assim que a gente não tem evidências ainda suficientes para correlacionar uma boa formulação de caso com um progresso, né? Uhum. Porque ele diz até assim, a gente consegue ter mais evidências para um valor descritivo, beleza? Mas aquela parte inferencial, sabe? Aquela parte psicodiagnóstica mesmo, que a gente tem que... Criatividade do terapeuta, análises moleculares, dá para chamar de várias maneiras assim. A gente não tem, sabe? E a tomada de decisão, do jeito que a gente aprende, ela é muito baseada na formação de casos, né? Pode ser nas primeiras sessões, não tem problema, mas assim, Aham. pode hierarquizar, pode ser o método que você quiser. A FAP, ela já tem uma certa estrutura que Sim. facilita uma formulação, né? Conforme você vai identificando os CCRs e toda a estrutura, você já está meio que fazendo uma formulação. Mas assim, eu aprendi a valorar muito assim a formulação e hoje eu tenho visto essas coisas de que, sabe, não é tão assim, sabe? É, Eu queria comentar isso com vocês. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês trabalham uhum. com isso? Igual Vocês assim, fazem por exemplo. formulação tudo certinho e tal? Não, igual assim, na primeira sessão, por exemplo, dificilmente você vai fazer uma mega formulação do caso. Assim, às vezes você vai pegar uma parte, né? E Uhum. do, tipo, e, e eu acho que assim, tem que ter consciência que o trabalho ele vai ser com o cliente. E sabe uma coisa, eu lembro que uma coisa que me marcou muito na minha formação, na minha vida, eu lembro que eu estava fazendo a T na época. E aí, eu achei que eu tinha feito uma mega intervenção. Falei, nossa, eu já pensei isso, estruturei isso, tá, 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 tá. Daí o meu amigo perguntou, que estava trabalhando comigo na época, ele perguntou assim, Vinícius, mas o que que o cliente entendeu? Daí depois eu fiz a pergunta para o cliente, ele respondeu com uma coisa que era uma outra linha de raciocínio, assim. Daí eu falei, caramba, tipo, eu achando que estava fazendo uma mega intervenção, e depois que eu comecei a perguntar, o que que você entendeu? Toda vez, uma das perguntas que eu mais faço, como que foi para você? O que que você achou do que eu falei? Não dá para formular um caso se você não tiver essa construção junto, né? Senão você É, pode realmente ir criando uma teoria sozinho. eu olho muito essa questão da formulação e eu também fui ensinado uma formulação bem de TCC mesmo, assim. E como que eu vejo isso até, Cauã? Eu fico pensando assim, eu olho a TCC, levando em conta que eu sou analista do comportamento, né, de formação, mas eu olho a TCC como várias ferramentas. Eu tenho muita dificuldade, ou até um certo problema, de pegar esses manuais, esses protocolos, essas técnicas do TCC e hoje em dia aplicar exatamente como eles falam. Eu acho que eu nem conseguiria. Mas eu Uhum. acho que é uma coisa que eu sempre olho isso, acho que a gente até falou semana passada um pouco isso, né, Vini? Eu olho Sim. como uma ferramenta, mas eu entendo como um behaviorista, entendeu? Então eu olho e falo assim, não, beleza, isso aqui são alguns elementos que são bacanas para me guiar, mas eu não gosto de ficar engessado dentro daquilo, sabe? Então eu olho como coisas que são importantes, e aí é lógico que você vai adaptando de acordo com o caso, de acordo com o que você descobre, mas para mim, assim, são mais ferramentas.
Mas essa coisa que às vezes é muito estruturada me incomoda um pouco também, assim. A coisa da TCC, não, 14 sessões eu resolvo o negócio. Eu fico, meu, como, sabe? Aí o cliente traz um outro assunto, eu não vou abordar, como que vai ser isso, sabe? Então, assim, eu sempre olho como ferramentas que, quanto mais repertório eu tiver, melhor, sabe? Então, eu olho e eu vou adaptando de acordo com o que dá. Eu gostaria que tivesse alguma coisa com mais evidências concretas e mais estruturado. Mas como não tem, eu tendo a fazer um pouco dessa forma, sabe? Uhum, sim. Tá tranquilo até aqui? Uhum. Aqui fala um pouquinho sobre a questão de manuais, né, que seria mais fácil a gente avaliar tudo. Mas foi até o que a gente conversou na semana passada. Eu vejo que eu acho importante ter os manuais mesmo, acho que é importante ter pesquisas nesse sentido, mas eu acho que tem outras questões que podem agregar para o tratamento também, né? Tipo, Sim. mas concordo com a importância de ter isso mesmo, de ter essa rigidez, de ter esses critérios todos, até para a gente conseguir avaliar o que está funcionando e o que não está, né? Uhum. Igualmente, os terapeutas não são uniformes da mesma maneira que os comprimidos. Fatores não específicos que são comuns entre os protocolos, como aliança terapêutica, foram vistos como, abre aspas, semelhantes à adesão ao medicamento, ou seja, é necessário um nível mínimo de engajamento entre terapeuta e paciente, para que seja possível existir uma via de transmitir os elementos curativos específicos da abordagem. Então, daí começa a entrar até a questão da relação terapêutica, o quanto isso também é fundamental para ter uma boa adesão do tratamento, para fluir uma boa intervenção. Ô, Vini, Hum, no clube de PBE que o João Leonardo lançou, né? Tem hum, uma aula que ele fala um negócio que é muito sobre isso, ele deve ter tirado, inclusive, desse livro, que ele fala assim, cara, você não pode pegar um manual do jeito que ele é publicado, né, que fala, em 14 sessões eu resolvo, né, a questão do transtorno depressivo maior e achar que você vai aplicar igual, e ele fala assim, cara, o cara, ou da DBT, ou qualquer coisa, esse manual, ele foi escrito pela criadora da DBT, pela Marcia, e ela treinou os alunos dela, os supervisionandos, estagiários, sei lá o quê, para aplicar do jeito dela a coisa, tipo, é muito que é mais específico controle, né? e de um dado contexto que às vezes até culturalmente é diferente do nosso, né? E aí o Jean Sim. fala muito isso. Você vai transportar de lá para cá, você não tem, é muito difícil você conseguir aqui em Londrina, principalmente, eu acho que é impossível. Você fazer a DBT standard, sabe, com tudo que precisa ter, é muito complicado fazer. Você não foi treinado pela Marcia Linehan, você não tem um monte de coisa, e aí você vai falar, não, eu vou fazer exatamente. Não dá, entendeu? Que é o lance que até ele citou o mesmo exemplo, por isso que eu acho que ele tirou desse livro. É diferente do comprimido, que a indústria farmacêutica consegue ter o controle e oferecer Uhum. a mesma coisa. A gente não consegue, né? Então, e ao mesmo tempo, eu acho importante tentar buscar esse controle, Sim, né? sim, sim, sim. Tentar fazer sessões mais rígidas mesmo, em alguns lugares, assim, até para a gente conseguir analisar melhor algumas variáveis. Eu acho que Mas não é abandonar e nem engessar, né? isso, exatamente. Hum. Eu acho que é aí que fica essa questão. Os desafios de confiar no julgamento clínico. Vocês já leram esse livro, Rápido e Devagar? Nunca li. Ele fala assim, praticamente ele fala que há duas formas de... É um livro que ele analisa muito a questão de como é que a gente escolhe, como que é... Será que a gente... o começo do capítulo ele fala, será que a gente é racional mesmo? Será que a gente analisa de uma forma racional as coisas? Daí, nesse livro, ele fala muito sobre que existem dois processos, né? O um e o dois, né? Foi o que ele divide, assim. Que o primeiro processo, ele não é um processo de muita análise, ele é mais, assim, baseado em outras coisas, questão de, como que é? Deixa eu ler aqui, eu já vou conseguir comentar melhor. Duas formas de pensar popularizou o nosso conhecimento dessa fragilidade. Segundo, a teoria do processo do autor, há dois modos de processamento de informação. Sistema um modo rápido, associativo e de baixo esforço, que usa atalhos heurísticos para simplificar as informações e atingir as soluções suficientemente boas. E o sistema 2 que é um sistema mais lento, que ele vai
que você precisa de mais tempo para avaliar. Por isso que a gente cai muito em promoção, é, tá tendo desconto e tal coisa, ó, o bar tá cheio. Nem todas as nossas decisões são super avaliadas, assim, né? Tipo, Uhum. se o bar tá cheio é porque é bom. Então a gente vai fazendo a análise nem sempre baseado, nem sempre tem uma evidência mesmo. Então o ser humano, ele não consegue analisar tudo com muita facilidade, assim. E que a E é gente legal que tem o sistema, limitações. o sistema um é muito, e eles vão falar isso também, o sistema um é muito o que cai nos vieses, né, Vini? Tipo, como você Viés de não tá, confirmação, né? como Uhum. você não tá tendo esse processo racional mais elaborado, você acaba pegando atalho, e é muito do um. E aí o dois é esse processo, não, peraí, vamos avaliar direitinho, né? Esse livro é muito legal, inclusive, muito bom. É. Né? Tem uma crítica que os analistas de comportamento velha guarda costumam Aham. fazer assim as terapias contextuais sobre a utilização dos termos intermediários, né, e da linguagem clínica. De certa maneira, eles dizem muito assim que essas terapias dessas ondas mais novas assim, elas acabam as próprias terminologias, o próprio modo de pensar os fenômenos clínicos acaba favorecendo o sistema um e não o sistema 2. O sistema 2, uma análise mais operacional, operacionalizar ali tudo e tal, você sabe? Uhum. Eu concordo, eu particularmente concordo. Do que Apesar de os termos intermediários serem essenciais para a gente dialogar e tudo mais, mas eu acho que assim, o Daniel Kahneman ele está falando sobre o raciocínio humano, né? Pelo que eu entendi, eu não conheço o sim. livro, né? Mas Não, transpondo ali para é mais nesse contexto de escolha mesmo, de de escolha mesmo, né? compra, essas coisas, Ma- outros contextos. Mas transpondo assim para a área clínica ali, eu vejo que eu sei, eu concordo um pouco com essa crítica. Eu estou resumindo ela, né? Mas basicamente assim, se você vai utilizar muitos termos intermediários, se você vai usar muitas simplificações das contingências, né? Você vai estar favorecendo os vieses do sistema 1 ali dele, sabe? Uhum. Uhum. É, Eu- não, eu entendo, isso pode acontecer, sim. Mas o que eu vejo, assim, tipo, é interessante essa crítica. Mas o que eu acho legal você conseguir, nem sempre a gente vai parar para ficar esmiuçando todos os comportamentos. Eu vejo que a gente acaba usando uma linguagem, aproveitando da linguagem, vamos supor, o cara tá usando mente, tá usando eu fui, ou eu fui corajoso, eu fui lá e falei com a pessoa e uhum, tal coisa, tipo, ele não consegue avaliar muito bem as contingências. Mas ele foi lá e acessou o reforçador. Para mim é o que importa, assim, sabe? Tipo, eu vejo que nem tudo a gente vai conseguir sempre especificar muito bem, assim, tipo, nem sempre a gente vai conseguir ensinar uma análise do comportamento mesmo ali, sabe? Eu vejo assim que a gente não vai conseguir ter tanto controle assim, sabe? Por mais que a gente tenta ter, mas eu vejo que é algo, eu entendo, a questão da linguagem é algo problemático em algumas coisas, né? Eu acho que a gente está num ponto que é muito característico do nosso trabalho, assim, porque ao mesmo tempo que a gente, né, tenta se basear em ciência, no máximo que é possível e tudo mais, Uhum, eu acho que a gente não deixa de ser um prestador de serviço, né? Então eu uhum, acho que é por isso que a gente fica nesse borrão, porque eu acho assim, a gente precisa ter, aí eu concordo com a Cauã, a gente precisa ter uma rigidez teórica mesmo, assim, com algumas sim, coisas, para a gente não simplificar o processo. O problema é que quando você vai falar com alguém que você está atendendo, essa pessoa não é psicóloga. E por mais que você tenha que ensinar análise de contingência e tudo mais, ela não está fazendo a faculdade de psicologia, então não é a mesma coisa. Então eu acho que a gente fica nesse cinza que a gente precisa ter para a gente uma linguagem mais técnica e mais densa, só que ao mesmo tempo a gente tem que conseguir traduzir isso quando a gente vai falar com alguém de fora, que eu acho que é a é, questão do prestador de serviço, né? E o sim. Reis tem um livro chamado Saia da Sua Mente e Entre na Sua Vida, né? Tipo,
E é um livro que é para a galera que não é da psicologia, e eu acho que para mim tá claro, sabe? Eu acho que ele sabe que mente nos termos que a gente conhece não existem, não existe, Uhum. mas existe uma questão de linguagem também, né? É complicado isso, assim, é difícil. Sim. É como se a gente tivesse que dominar esses dois repertórios, né? É, exato, É, exato. O Acauã exatamente. resumiu melhor do que eu falei. É isso, a gente tem Hum, dois repertórios. É, uhum, exatamente, assim. E não vai, a gente não vai ter tempo para ensinar tudo isso. Aham. uhum. E aí, e entender que o cliente ele está nessa cultura, né? E é diferente de eu ser um engenheiro, que o cara não precisa entender cálculo um quando ele me contrata, entendeu? Agora, quando eu sou um psicólogo, não tem como a outra pessoa não entender pelo menos parte do processo, senão ela não Sim. engaja, senão ela não Uhum. faz. Então, por isso que eu falo, é muito característico do tipo de trabalho que a gente tem, cara, que é bem grato em alguns pontos, É, sabe? e às vezes, para ela entender alguns processos, talvez você vai ter que entrar na linguagem dela um pouquinho Isso, isso. para depois ir tirando aos poucos, Ah, né? uhum. É muito complicado o nosso trabalho, cara. Se o pensamento impressionista rápido não produzir a resposta que esperamos ou desejamos, a vigor, temos a tendência de usar nossas habilidades de raciocínio mais lentas para combater as evidências em desacordo e buscar dados que sejam adequados às nossas motivações, ao invés de reconsiderarmos as nossas posições. Então, é uma coisa que costuma acontecer assim mesmo. E assim, até o clínico também, né? Tipo, se for ver, a gente também está sendo reforçado pelo. Nem sempre a gente. Como que eu vejo? O clínico está sendo reforçado ali atendendo alguém também. A resposta do cliente vai reforçando algumas coisas, né? Uhum. E eu acho que nem sempre a gente vai conseguir analisar 100% mesmo, assim, sabe? Eu vejo que é um grande desafio mesmo, assim, tipo, não ir para esses viés de confirmação. Eu acho que é muito fácil ir. Eu admito essa Fácil entrar. fragilidade. Hã? Aham. É fácil entrar no É viés de fácil? confirmação. É. É muito Uhum. fácil. E eu acho que, acho que a gente admitir essa fragilidade, eu acho que é um grande passo, sabe? Até Com para a certeza. gente não fazer isso, né? Então, aqui ele fala desenvolver habilidades excelentes e especializadas para a tomada de decisão, mas somente quando duas condições são satisfeitas. O próprio ambiente é caracterizado por relações estáveis entre pistas objetivas identificáveis e os eventos subsequentes, ou entre pistas e resultados de possíveis ações. Um ambiente de alta validade. E o 2, a oportunidade de aprender as regras do ambiente. Os ambientes de prática da psicoterapia carecem de métodos padronizados e feedbacks claros e consequências diretas. Portanto, oferecem poucas possibilidades de aprender as regras sobre a relação entre o julgamento clínico e as intervenções e os resultados. Para mim, isso aí é o ouro do capítulo, tá? Esse trecho, para mim, é a coisa mais foda desse capítulo, principalmente quando eles falam do ambiente gentil e ambiente hostil, eu acho que fala, né? E ele vai Uhum, falar do bombeiro, cara. O bombeiro consegue aprender, tem uma coisa estável na atuação dele e ele melhora com o passar do tempo, né? A gente, uhum, inclusive o Dan Josué lá no clube de PBE do Jean, o Dan dá uma aula e ele fala de um artigo que mostra que, não vou lembrar a porcentagem, mas tipo, 50% dos psicólogos pioram com o passar do tempo em algumas coisas, porque a gente tem a impressão de que não, você vai ficando mais experiente, você vai aprendendo. Mas o nosso ambiente não é estável para você ir aprendendo e ficando cada vez melhor naquilo. Cada pessoa que você atende, que aparece na sua frente, ela traz uma série de questões que são normalmente novas, né? E você tem que aprender como aquela pessoa funciona. Tipo, você pode para mim até, isso é às ouro. vezes, ficar acomodado, na verdade, né? Mas o artigo falava muito nesse sentido mesmo, amigo. De não estudar tanto, né? De, tipo, Uhum. agora eu confio. Eu vi por mim, assim, tipo, eu tava muito acostumado com a FAP, assim, e a ACT, tudo. Daí, quando entrou a DBT, nossa, foi muito difícil. É um mega desconforto você aprender um novo modelo, tipo, desgasta mesmo, assim, sabe? É muito É, diferente de você aprender uma coisa do zero. Então, eu percebi, assim, que você tem que combater mesmo, tentar combater, porque é muito mais fácil você ficar acomodado ou ficar até tranquilo do que você ir atrás. Tem que fazer até parte dos seus valores mesmo, sabe?
A gente É, pega vice e cacuete atendendo, né? É difícil, não tem como é, não pegar. uhum. Vai pegando um formato de atender. Mas é Uhum. interessante esse artigo, depois se puder passar. Eu vou, É, eu vou ver a aula de novo, ou eu mando a aula para vocês, se puder também, porque aí tem no material lá, é bem legal, cara. Eu fiquei em choque quando eu vi assim. a percepção, a atenção e a solução de problemas são capturadas por um subgrupo de elementos que estão bem na nossa frente, em particular, sem as condições certas. Provavelmente iremos incorrer no raciocínio motivado e nos viés definidos por Rachel e o outro fulano aí. Então, tipo, acho que ele fala mais sobre a questão de solução de problema do cliente, assim, nessa parte. Essa parte eu me perdi um pouco. Assim, volta um slide. Volta Na um? verdade, Beleza, pode. eu achei É. engraçado, na verdade, só. Para mim, ele tá nomeando todos os componentes de uma contingência com outros nomes, alguns nomes, inclusive, que o Skinner usava no começo como eventos subsequentes. E aí É. outros ele traduz para uma linguagem mais simples, né? Pistas do ambiente, pistas objetivamente identificáveis. Se eu falar para Aham. vocês estímulo discriminativo, e É, se eu falar para vocês, ele tem uma hora que ele fala assim, as pistas do que não pode ocorrer, alguma coisa assim. Vou falar para vocês, S delta, uma coisa. uhum. Sim. Cauã, Mas igual. semana passada eu falei pro Vini, eu falei, cara, até onde eu li, eu tô uns capítulos para frente, né, e eu não consegui reler o de hoje, mas até onde eu tinha lido, eu falei, cara, tem muito pouca novidade, assim, para mim, eu até comentei, tem Muito muita coisa pouco. do Skinner que os caras estão revirando no Rele- lixo lá, revendo. Uhum. Hum. É, É. eu Tem- vejo que é muito no- comum isso, assim, até entre abordagens mesmo. Assim, às vezes é uma abordagem não. Às vezes a FAP explica de um jeito, eu vejo que a ACT de outro, mas É falam da isso. mesma coisa. E a DBT é, da mesma coisa. Eu vejo que de repente você tem que acostumar com uma outra linguagem também, né? Tipo, só é, falando das mesmas coisas. tem uma linguagem, às vezes, muito específica, mas ela é bem semelhante também. No começo, é que hoje a gente já sabe tríplice contingência, a gente já aprende tudo certinho. No começo, o Skinner ele falava que o estímulo subsequente ele retroage, né? Nas primeiras formulações ele tinha essa ideia de retroagir e tal, depois ele acabou abandonando. E aí, na minha opinião, como tem muito pessoal cognitivista, assim, que tem acesso a esses escritos mais antigos, assim, eles às vezes vão falando de análise de comportamento com uma linguagem mais antiga, e eles vão utilizando ali, assim, parece que está descrevendo algo super inovador. Mas, É, não Uhum. sei. Legal ele ter Então, falado, claro, mas não, eu não sei se, tipo, ou vai só colocando uma outra linguagem mesmo, tipo, não, é, ele não usou nenhuma citação para falar essas coisas aí, né? Nessa parte, ele não, quis não, colocar aqui não. como... É. E aí tem outras partes, por exemplo, ó, estrutura reduzida. Pensamos de forma binária, sim. Não, não ao invés de, abre aspas. Quais são as formas, como posso tornar melhor, né? Como que o clínico pode tornar melhor com o tempo, né? Tipo, o que que ele pode fazer? Tem a questão do viés de confirmação. Fingimos que queremos a verdade, mas tudo o que desejamos é a reafirmação, que é uma das coisas que pode acontecer muito na clínica. Eu acho que normalmente a gente começa um caso sempre criando hipóteses, né? E vai testando, eu acho que é muito fácil cair nesse viés aqui também. Lógico que daí entra a análise funcional para tentar diminuir isso, né? Emoção em curto prazo, nós batemos para fazer espuma, mas os fatos não mudam. Confiança excessiva, pensamos que sabemos como as coisas irão se desdobrar no futuro mais do que realmente sabemos. Eu acho que isso pode acontecer até com o clínico de longa data, né? Tipo, que acha que deve saber tudo, que as coisas que já viu de vários casos, e de repente pode cair um pouco nessa.
Improvisação disciplinada cria ambientes gentis, estruturas heurísticas. O que pode ser necessário é criar ambientes gentis. Descreve melhor condições dos contextos de práticas rotineiras, que apoiam a aprendizagem da relação entre julgamento clínico, intervenções e resultado. A lista de práticas rotineiras a seguir é feita facilmente em um fluxo de trabalho. Típico sugere formas de padronizar os métodos e obter feedback claro, que aumente a oportunidade de aprender as regras sobre as relações entre julgamento clínico e intervenções e resultados. Ele está sugerindo aumentar o controle, né? É Aham, basicamente isso, deixar o ambiente um pouco mais controlado, para a gente ter alguma estabilidade para a gente conseguir aprender, né? uhum. Sim, Eu joguei no nosso grupo um print da aula que eu falei que tem a aula do Josué, aí depois eu revejo a aula e tento achar o nome do artigo. Tá? não, beleza, tranquilo. É, e assim, a gente vai precisar sempre de métodos. Acho que a gente já vinha tentando ter mais controle mesmo, né? Tipo, há muito tempo, acho que esse sempre foi das funções aí. Com certeza. A questão de usar monitoramento e monitorando as intervenções foi o exemplo que eu dei também, né? Tipo, eu fazia intervenção, mas acabava não monitorando o que que o cliente estava achando, como que estava sendo para ele. Então, isso é uma das coisas que ajuda, assim, até a nossa intervenção ser mais efetiva também, né? Isso é uma das coisas que me ajudou muito, assim. E obriga a gente a É, ser um pouco mais. A gente falou de criterioso, né? criatividade semana passada, mas de critério É, mesmo. Porque é muito mais fácil quando você tem coisas bem quantitativas, né? Mas tem situação que o cliente traz coisas que você vai ter que dar uma rebolada para você conseguir uma métrica, né? Eu acho que exige da gente isso também. Uhum. Exige. E é, tem a questão de manter ele ali também, né? Uhum. é, sabe que eu tenho uma, não sei, eu tenho uma experiência meio mista em relação a isso, sabe? É similar à experiência de você mostrar uma análise funcional ou uma formulação de caso para um cliente. É. É, por que eu falo isso? Eu acho interessante ter um monitoramento de progresso. Agora, eu não sei vocês, mas assim, ficar utilizando essas escalas repetitivamente, para alguns clientes isso é péssimo. Eles não respondem adequadamente. E se você, eu queria que a gente, isso eu acho que é uma pergunta empírica, na verdade, Tá, certo. mas ele comenta, depois ele faz uma certa crítica ali ao monitoramento, ao uso de monitoramento de progresso, ou qualquer outro nome que você queira chamar, mas eu tenho a impressão de quando você tem uma relação terapêutica muito boa, Hum. o cliente ele não quer te frustrar. E ele mente no monitoramento de progresso. Isso é uma pergunta, uma questão Ah, empírica, não, tá? beleza. Eu estou levantando as hipóteses, mas eu já passei por isso. Eu acho que todo mundo que faz muito espaço em algum grau, ele quer mostrar para você que ele está melhorando. E eu esqueci o nome desse viés. Então, o nome desse viés, né? Sabe É o Esqueci. Hawthorne, não é? O Hawthorne, alguma coisa assim? Talvez. Eu realmente não sei o nome. Eu sei que tem. É um A gente confundidor, eu já coloca ouvi no falar Google. também. Aham. Uhum. Mas sabe o que eu faço? Eu faço muito Ah, pergunta aberta, assim, para ajudar uhum. a, Isso. a coletar informação, entendeu? Por quê? Eu não dou pistas do que eu quero, assim, tipo, é igual de você saber, como é que foi a terapia? O que que você achou do que eu falei? São Eu perguntas concordo. abertas. Porque daí eu É. consigo coletar muito, mas você gostou por quê? O que que fez você gostar? Tipo, entendeu? Tipo, Uhum. eu Sim. vou, eu vou conduzindo dessa forma, não, tipo, não é pergunta direta, tipo, você gostou do que eu te falei disso aqui? Tipo, pergunta fechada acaba limitando até você captar essas informações, assim, tipo, É. e lógico, o cliente ele pode mentir para a gente, tipo, tudo, acho que é uma variável que eu não tenho controle, acho que ninguém tem. E eu costumo dizer assim, eu só analiso o que o cliente me fala.
Aí, tipo, é só o que eu tenho controle, né? Outras variáveis a gente Uhum. não consegue controlar. Mas a forma como eu uso são perguntas abertas e sem muita pista, assim. Esses manuais e protocolos, assim, eles geralmente já têm o próprio instrumento validado. Uhum. Eu tive, faz muito tempo, no começo, quando eu formei, eu trabalhei com aqueles grupos que você tem aquele modelo de terapeuta e coterapeuta, tá ligado? E aplicava protocolo de TCC. Um era para fobia social, o outro era para tabagismo. Uhum. Tabagismo era gigante, era na Santa Casa e tal. Mas o de fobia social eram poucas pessoas, assim. E era o... Não era o protocolo do Barlow, eu esqueci agora. Eu acho que era do Barlow com outro cara. E assim, eles mentiam. Eles mentiam. Eles gostavam bastante da gente, era eu, uma outra terapeuta. Tenho certeza que eles mentiam, assim. Alguns protocolos, eles colocam esses monitoramento de progresso em muitas etapas, tá ligado? Eles colocam ali no meio, sei lá, oitava, sétima sessão, depois coloca na 12ª de novo, e depois tem aquela só para finalizar lá. E para eles ficarem retornando a cada 3, 6 meses e tal. Uhum. É muito delicado, assim, claro que envolve aquela mesma crítica da utilização dos protocolos, mas eles não dão muitos caminhos criativos também, né? A gente tem que se virar muito nos 30. Eu gosto de pergunta aberta, mas tem alguns casos que a gente fala, putz, tem uma coisa mais quantitativa, por exemplo, quem atende casos com ideação suicida, com tentativa de suicídio e tudo mais. Você Por medir exemplo, um nesses grau casos, ali. o que eu faço? Eu pergunto diretamente, assim, ó. Vou te fazer uma pergunta bem diretiva. E quando eu tô com dúvida da questão de suicídio, por exemplo, falar, você tem pensado em suicídio? Uhum, Pra... É uma forma de... É o que é o máximo que eu consigo captar. Tipo, eu não tenho... É uma das coisas que eu não tenho controle, assim, tipo... Mas eu tento ser mais diretivo, mais no sentido que eu sei que é algo difícil de chegar de uma forma indireta, né? uhum. Eu acho que nesse caso eu tento ser mais diretivo. Não sei se eu respondi também, se eu consegui responder, assim, tipo, o que você perguntou. Mas era isso que você queria saber, assim? Não, foi uma pergunta aberta também. Como é que vocês veem isso, assim? Porque ele tenta colocar ali de um jeito meio que assim, é bom você usar o monitoramento do progresso porque você mantém o teu cliente, né? Você mostra para ele de que vocês estão tendo um progresso, né? Ele tem um pouco dessa narrativa ali, mas eu acho que ela é meio caso a caso, assim, sabe? Ainda que o monitoramento de progresso está em praticamente todos os protocolos, Uhum. eu acho que o jeito de se fazer ele é uma questão mais aberta, assim, sabe? Você acha que um outro formato seria mais interessante? Eu acho que essa é a questão. Entendi. Uhum. Só a É, utilização de algumas métricas e de alguns instrumentos validados ou não pode ser legal, mas pode ser um pouco ruinzinho também, na minha opinião. tipo, acaba sendo ruim em que sentido, assim, só para eu entender, assim. De você se enganar mesmo, ter Ah, sim. produzir esse excesso de confiança, se basear demais naquele progresso, né, ou Uhum. naquele suposto progresso. Uhum. É, eu costumo dizer que, tipo assim, é uma coisa para mim, né? Eu falo como terapeuta. Eu costumo aceitar que essa parte eu não tenho controle, sabe? Tipo, pode ser, eu não descarto a possibilidade de mentira. Você tá tranquilo, tipo, mas eu vou analisar de acordo com o que tá ali, com que eu tô recebendo ali. Como é que é para você, né? Eu tô numa luta aqui tentando procurar, porque eu fiz a aula dos viés, eu tava tentando achar aqui até para falar. O que eu achei é que não é o efeito Hawthorne, não. O efeito Hawthorne é quando a pessoa ela se comporta diferente porque ela sabe que está sendo observada. Era uma outra Ah, coisa. Eu acho que é viés de Sei. fidelidade, mas eu estava procurando aqui e eu não achei.
Eu acho que a gente tem que tentar. Eu gosto de perguntas abertas, mesmo assim, porque aí a gente conduz o mínimo possível, né? A gente deixa mais para ver o que aparece e tal. Mas eu acho que a gente precisa, eu faço muito isso, assim. Eu não uso sempre escalas, né? Que nem a Cola falou, também tem alguns problemas, mas eu tô sempre voltando nos relatórios e vendo, cara, o relato sobre tal coisa diminuiu ou aumentou, entendeu? Uhum. Ou então no sentido oposto até, o relato de melhora, de se sentir melhor em relação ao que ele falava, como que tá isso. Então eu Uhum. uso como linha de base as minhas observações, a fala do cliente, coisas nesse sentido mais de frequência e tudo mais. Eu acho que escalas, cara, dentro até do que a própria TCC fala muito, eu acho que ela funciona muito quando você tem um diagnóstico fechado, entendeu? Aí fica muito claro, tipo, depressão, ativação comportamental é cheia de escala para começo, assim. E aí depois Uhum. você consegue mensurar, né? Mas aí, sei lá, a pessoa está satisfeita ou não no trabalho dela. Que escala que eu uso? Tipo, Uhum. é complicado, entendeu? Eu acho que o sujeito de experimento ele é muito diferente do sujeito que a gente tromba na clínica. Então, a minha métrica costuma ser muito baseada em observações, em relatos, e eu vou vendo qual que é a frequência dessas coisas. Mas é complicado, né? Nosso sujeito de trabalho é bem... escapa muito, né? É. É mais nesse sentido, assim? É, e aqui ele fala, quanto mais protocolo, seria mais vantagem a gente ia ter para trabalhar, para Ah, e sem deixar mais... contar, desculpa, Vini, sem contar o que o Acauã falou mesmo. Eu tenho cliente que se eu começar a passar listinha, protocolo, escala, o cara abandona. Com Ah, tá, certeza, assim. é, isso, por exemplo, Eu já comecei aconteceu. falando disso aí, E, É? ah, tá, é, não, isso acontece. Teve evasão. vários, sabe o que eu... Uhum. Então, eu nunca deixo muito fechado isso também, Uhum, sabe? Porque a adesão não foi muito boa para mim também, nesse sentido. E o que que eu faço, assim, para ter mais dados, mais anotações, eu forneço, por exemplo, o meu WhatsApp como, tipo assim, se tiver algo te incomodando, deixa lá registrado, eu dou um padrão do que ele, como ele registrar, tipo, o que que aconteceu, tipo análise funcional, mas sem ele saber que é análise funcional. Uhum. O uhum. que que aconteceu, o que que eu estou sentindo, o que que eu estou pensando, o que que eu vou fazer. E aí ele vai registrando ali, se ele quiser, e aí eu consigo ter mais dados ali também. Mas quando eu deixei algo muito fechado, não teve boa adesão, assim, tipo, às É. vezes, assim, a tarefa ficou trazendo mais incômodo ali, sabe? Tipo, e às vezes até É, e eu vai fazia fazer isso. meia boca, né, Vini? Às vezes, aí não compensa também. Eu deixava uma atividade bem simples, assim, quando Aham. eu faço, né? Mas, ou às vezes até fazia inserção, assim, no finalzinho, mas não durou muito tempo, sabe? Não durou, Uhum. não rolou muito. Mas é o lance que eu falei aquela hora de, eu acho que a gente tem que ter recursos. E aí você vai Sim. adaptando com o perfil. Porque assim, eu tenho uma cliente que eu usei o diário de pensamento lá, que é um negócio bem da cognitiva mesmo, mas porque a menina era de letras, ela adorava escrever e ela era super E fluiu. certinha. Mano, fluiu. Mas fluiu por conta da técnica? Não somente, fluiu porque a menina também tinha um perfil que ia bater com aquilo, entendeu? É. Então é por isso que eu acho que a gente tem que ter repertório. E aí a gente tem Como um nível de terapeuta. decisão. Não dá para ficar muito preso só no protocolo, né? Uhum, Eu uso uma hierarquia-alvo para o tratamento, informada pela ciência. A hierarquia-alvo restringe a variabilidade do terapeuta e, portanto, torna mais provável que os problemas mais essenciais sejam abordados primeiro como checklist, faz em uma sala de emergência. Quando o descontrole comportamental é dominante, o terapeuta deve priorizar comportamento salvo de maneira sensata, pela sua gravidade dos comportamentos que ameaçam a vida, seguidos por comportamentos que interferem na terapia, comportamentos que interferem na qualidade de vida e melhoria das habilidades. Meu, agora isso aqui, eu falando pela minha experiência como terapeuta, me ajudou muito, muito, muito mesmo. é lindo, né? Hã? Uhum. Não, eu falei, isso aí é lindo, né? Porque se você tem alguma dúvida de onde se ataca, eles te deram um guia bem legal, né? E, tipo, cara, principalmente com o Borderline, foi algo muito foda, assim. E aí, tinham vários comportamentos que estavam afetando, por exemplo, afetando a terapia. O Uhum, pagamento não estava rolando o pagamento, começou
afetar até a minha motivação como terapeuta ali, sabe? Tipo, Claro. deixando de pagar, é, muitas faltas, estava começando a ter falta. Quando eu soube, fui começando a intervir nesses comportamentos principais, porque se eu não trabalhar nesses comportamentos principais, não dá para trabalhar o restante, tipo, É. limita total. Então, essa ordem, essa hierarquia de tratamento me salvou muito no meu Uhum. trabalho, assim, me ajudou muito, assim. Para vocês também teve esse impacto ou como é que foi, assim? O livro chama Terapia Cognitivo Comportamental Baseada em Processos. Eu acho que essa é a parte do capítulo dele que ele começa a falar sobre isso. É, Uhum. Eu acho que o resto ele estava falando, atualizando um pouco, falando um pouco sobre prática baseada em evidência. Aqui ele sim. começa a falar um pouco sobre processo, sobre o que está na moda agora de processo de transdiagnóstico e tudo mais, Uhum. né? Eu Deixa eu particularmente perguntar. não conheço muito assim sobre isso. Assim, eu É, gostei do que eu li, mas eu não, na minha esse foi um prática assim, eu não sou tão. esse foi um formato assim que eu li na DBT, essa hierarquia. Que assim, deixa eu ler de novo, ó. Então assim, vamos supor, igual eu vejo a questão do borderline, precisa ter uma estrutura, tipo, ela não tem a noção de self, é algo. Se você não traz uma sessão muito estruturada, eu vejo que a sessão fica perdida. Tipo, vamos supor, uma hora ela tá em crise. Aí ela começa a falar de outra questão, tipo, briguei com a pessoa, tal, 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 tal. Aí você vê que na outra sessão tá falando de outra coisa. Você vê que, tipo, quando não tem uma hierarquia, acaba que você, como terapeuta, começa a ficar perdido nesses casos. Uhum, E era o que aconteceu, aconteceu isso comigo, de fato. Então, quando eu aprendi essa sequência de hierarquia, facilitou muito minha vida, assim, tipo, deixa eu ver aqui. Ah lá, comportamentos que interferem na terapia, por exemplo, tava vários, tava pagamento, tava falta. Então, quando eu comecei a colocar limite, ó, faltou 3 vezes, eu não continuo mais te atender. Pagamento, o que que eu estruturei? Toda sessão você vai fazer o pagamento. Tem clientes que eu recebo uma vez por mês. É, tem, tem clientes que eu sou mais flexível e tá tudo bem, e super rola e ele paga certinho. Nesse caso, eu tive que estruturar assim, ó, eu só te atendo com um pagamento e aí a gente continua. É, na qualidade de vida, questão de cortes, ou quando tá tendo crise, tanto que assim, tá tendo crise, ou liga para mim, manda mensagem. E a gente vai falar sobre a crise e não sobre outras coisas que ela quer falar. E sim, aí depois a gente consegue melhorar as habilidades, entende? Então essa estrutura, nossa, salvou minha vida de verdade. A gente pode ir mais 5 minutos? Tá tranquilo para vocês? Como é que tá o Sim, horário de vocês? sim. Eu não vou eu atender consigo. agora às 4. Eu não vou atender Hein? às 4 também, Então, beleza. Tava só preocupado. às 5. Faz sentido essa estrutura, Cauã? Mas eu entendi, assim, eu acho que o Renan comentou um pouco já disso. Para mim, o que eu entendo dessa parte é que ele está querendo dizer assim, né? É, na PBE há um certo resquício da psiquiatria ali de tratar o diagnóstico, né? Uhum, Aqui a gente vai falar sobre outras maneiras de tratar os processos, os sintomas, os uhum, comportamentos-alvo, que talvez façam parte daquele diagnóstico, né? E sim. como isso vem sendo priorizado até na construção de protocolos. Eu acho que ele quer chegar aí. Uhum. Eu acho que isso Mas, tem muito a ver mesmo com o transdiagnóstico, sabe? Porque quando a gente fala dessa Transdiagnóstico, hierarquia, ela não tem a ver com o diagnóstico. Pode ver que não é dito assim, não fala, ó, isso isso. aqui você vai fazer para depressão. Não, isso aqui é um Uhum. guia independente do diagnóstico que exista. Então, eu acho que eles já estão caminhando dentro dessa discussão de protocolo transdiagnóstico, sabe? O que eu Sim. acho muito legal, porque como analisa do comportamento, a gente tem problema com o diagnóstico fechado, né? Então, assim, quando a gente vai olhar mais para processo, para comportamentos, para mim fala mais o meu idioma. Eu gosto muito disso, assim, Uhum. bastante. E nesse caso, para mim, serviu de muita proteção, assim, sabe? Isso, De, Uhum. de Vocês muita estão proteção.
vocês estão ligados no que... Porque eu acho que ele não explica, eu não sei. Mas vocês estão ligados no que são os fatores comuns, né? Sim. Porque, sim, né? Eu não lembro se ele dá uma definição. Porque isso eu até queria perguntar para vocês. Eu realmente não entendo, assim, dessa terapia baseada no processo. Estou tentando entender essa onda aí. O que eu entendi até o momento é que me parece que, assim, uma certa base disso são os fatores comuns. Aquelas interações, o terapeuta, do processo da Sim. psicoterapia que está em comum em todas as intervenções, todas as abordagens, e Aham. que naquela revisão lá dos 70 e tantos, eles acharam que isso aí era o suficiente para fazer a melhora, né? Hum. É, Então eu fico pensando assim, então, coloca o próximo slide, rapidão. Às vezes você vai falar o que eu vou Próximo, falar. Aham. é De- esse aí. Aham, isso aí. É, Eu não sei quais são todos os fatores comuns, né? Relação terapêutica, tem outras coisas. Então, eu entendo, o que eu estou entendendo até o momento, vamos ver ao longo do livro, mas o que eu estou entendendo até o momento é que ele está falando um pouco assim. Tem muitas variáveis aí que fogem do nosso controle para uma prática baseada em evidência. Ciência na prática, né? Isso que chama o capítulo. A gente Certo. consegue ter uma base, sabe como rastrear, sabe selecionar quais são os melhores tratamentos, mas aplicar ele envolve outros 500. Mas existem esses fatores comuns que a gente pode descrever como processos, tipo, a aliança terapêutica é um processo. Se a gente Sim. descreve essas coisas como processo e a gente começa a intervir nesses processos, vai funcionar de alguma maneira, porque isso está em todos os tratamentos, isso está em todos os protocolos também, ainda que eles não falem especificamente, mas ele fala lá, todo protocolo vai ter relação terapêutica, vai ter psicoeducação, vai ter monitoramento de progresso, ele dá alguns itens lá. O que eu estou entendendo até agora é mais ou menos isso, assim. Faz sentido ou eu estou entendendo uma coisa errada? Não, faz sentido. Que tem processos comuns que vão sempre aparecer, vão aparecer na terapia, é isso que você quis dizer? Tipo, por exemplo, igual a relação terapêutica vai ser sempre importante, né? Tipo, vai ser algo que vai interferir no desenvolvimento, tipo, nesse sentido, você quis saber? E Só de para que, entender a assim, pergunta. para que a gente, para que a gente consiga pensar nessa tal terapia baseada em processos, a gente tem Hum. que partir desse pressuposto de que existem esses fatores comuns. Para além do Certo. diagnóstico e do tratamento do diagnóstico, existem algumas coisas que compõem ele, assim, elas são, não é a melhor palavra, mas elas são meio que universais. Algumas estruturas, assim. Algumas estruturas para todas as práticas de psicoterapia. Uhum. Eu falo universais que ele usa essa palavra aqui, né, mas é, é isso. Não, não, Enrolei já. assim, igual eu vejo, não, tudo bem. Eu acho que eu vou tentar responder o que eu entendi, tipo, eu acho que realmente tem que ter algumas estruturas, assim, eu vejo que é que senão, eu gosto, assim, eu acho que tem partes que vão ficar, o terapeuta vai ter que desenvolver também, mas eu acho que ter algumas estruturas, por exemplo, me ajudou muito, assim, no meu desenvolvimento como clínico, assim, sabe? Tipo, saber qual comportamento eu preciso focar primeiro, até para o cliente também, né? Tipo, qual que eu preciso desenvolver, eu vejo que a melhora foi muito maior, assim, depois que eu tive noção das ordens do que é melhor trabalhar. Por exemplo, quando a FAP Uhum, também traz uma estrutura de essa dificuldade, comportamento, a dificuldade em relação interpessoal, dificuldade a comunicação bidirecional. Quando ela traz essas outras estruturas, eu vejo que facilita com focar, com engajar na terapia, sabe? Com focar, com resolver alguns problemas. uhum, Eu acho que facilita bastante. Do que só análise funcional e ponto. uhum. Tipo, É, eu acho que facilita o processo para mim, pelo menos facilitou mais. Não sei como que é para é. você, né? É, Ele eu ele acho vai que nomear os quatro ali, né?
É. Olha também. Sim. Não, eu acho que quando a gente fala de transdiagnóstico, a gente está falando justamente de olhar a coisa sem se fixar em modelos fechados, né? Que nem, tipo, Uhum. depressão, né? Bored, sei lá o que, assim. Eu acho que Coisa que quando a a gente análise do comportamento faz há 80 anos. é o que eu falei semana passada, o Vini tá de prova aqui. Eu falei, Sim. cara, processo é olhar comportamentos, né, como único, né? Enfim, eu acho que quando eles falam sobre essa coisa mais transdiagnóstica, eu não sei se é necessariamente pegar os fatores comuns que estão em tudo, tipo aliança terapêutica. Acho que pode também, claro, mas assim, Uhum. eu acho que são coisas, por exemplo, desregulação emocional. Cara, isso vai estar no bipolar, vai estar na depressão, vai estar no border, vai ter um monte de coisa. Uhum. É Eu um acho que o fator que comum eles. também. Também é, assim. E Uhum. aí, o que eu acho que eles defendem é que a gente vai começar a fazer experimentos, né, a ter evidências, ao invés de evidências como a ACT para ansiedade, não, a gente vai ter experimentos e evidências para tratar desregulação. Por isso que é transdiagnóstico, porque a partir do momento que eu sei fazer isso em qualquer quadro que apareça, né? Então, eu acho que Boa. é nesse sentido de É nesse pegar uma sentido. coisa, né, mais geral e trabalhar ela. Na verdade, a gente vai ter ferramentas, né? O martelo. O Uhum. martelo serve para bater prego em qualquer parede, não numa parede específica, né? Uhum. Uhum. O que eu estou entendendo é que esse livro ele é sobre isso. Eu acho que é, eu acho que é, eu acho que é, Aham. eu acho Para que é. trazer essas ferramentas. Isso, e que eu acho que é, como eu falei, o Acalan falou agora, até sem ter visto semana passada, é skinneriano pra cacete, assim. Eu não sei o quanto que isso é tão novo. Eu quero até ver o que eles vão trazer de novo. Porque é isso, entendeu? Para o É. Skinner, essa patologia, como a medicina diz, nem existe direito, né? É só um nome arbitrário, né? Sim. Eu acho que uma Tem, desregulação é olhar como um comportamento respondente, como que a gente lida com isso e tal, né? Eu acho que tem vai aumentando algumas especificações, eu acho só, né? Sim, Vai sim. deixar, eu acho que. Mas eu vejo isso como importante também, sabe? Aham. Senão a gente fica. Tipo, acho que senão a gente fica só no Skinner, sabe? Não, com Ah, é, certeza. sim, sim. Não, minhas dúvidas são mais metodológicas, assim. Por exemplo, tem uma hora, eu até grifei aqui, mas não estou achando. Tem uma hora que ele fala assim, né, sobre, acho que deve ser no final, nas conclusões, tal, ele fala assim, sobre a utilização de novos modelos, novos designs de sujeito único, né? Dói um pouco, assim, né? Não é novo, né? É o que a gente faz há muito tempo, né? Mas É. eu entendo de onde que ele fala isso, porque o pessoal em aba, né? Os tratamentos para autismo e tudo mais estão muito em evidência, parece muito novo mesmo para eles, né? Enfim, só um comentário, assim. Ô, Cauã, sabe o que que eu fico vendo essas questões do processo? Não sei se eu vou conseguir fazer uma analogia clara, mas assim, eu tenho a impressão que o Reis, ele olha para DBT, para arte, essas coisas são mais direcionadas para alguns casos específicos, e eu acho que ele está tentando olhar para isso, ele está tentando falar assim, tá, é como se a ACT fosse um remédio, vou fazer um paralelo bem besta aqui, a ACT fosse um remédio, qual é o princípio ativo que faz aquilo funcionar? É a tratar de regulação, então eu vou isolar esse princípio ativo e eu vou aprender como usar ele da melhor forma. Entendeu? Como a Uhum. medicina, não sei se Sim. já foi uma questão para vocês, mas assim, a medicina não tem abordagem. Você não fala que o médico é hipocratiano, não tem Uhum, abordagem. Ele vai uhum, olhar e vai falar assim, tá, o cara é diabético, beleza, mas a diabetes a gente trata com insulina, então eu faço experimento para melhorar o tratamento com insulina. É isso, eu acho que a gente vai caminhar para essa direção, sabe? Desregulação não é um negócio que depende de eu ser cognitivista ou behaviorista. uhum. É Tem que trabalhar e ponto. uma questão. Exato. É, E aí, como que a gente usa o melhor experimento, a melhor evidência para tratar isso, independente se eu sou behaviorista, cognitivista, palmeirense, corintiano, dane-se, não faz diferença, uhum, sabe? Acho uhum. que é mais nesse sentido de princípio ativo. Uhum, é uma boa analogia, eu concordo. E aí eu tenho a impressão de que cada uma das escolas está mais focada em um princípio ativo, né? A turma do Reis, eles estão produzindo evidências em flexibilidade psicológica. A É, turma da Linehan está produzindo em regulação emocional, não sei o que mais, que eu sou meio por fora. A FAP em aliança terapêutica, isso, né? isso, isso. Né? E aí tem algumas escolas, todas essas de alguma maneira compõem o que eles
do que a literatura que PBS chama de fatores comuns, Uhum. e se a gente produz em É evidência que essas coisas, como elas estão em todos os tratamentos, em todos os tipos de psicoterapia, se você aperfeiçoa esses remédios, você tem a pílula para vários. é igual, por exemplo, eu falo por mim. Por mais que eu estudei FAP, ACT, tudo, tipo, na questão, minha experiência, tá? Na questão com borderline, cara, foi DBT. Não teve, tipo, não tem como eu negar isso, assim, tipo, a FAP tinha uma estrutura, a ACT também tem uma estrutura, mas eu vejo que a estrutura que mais especificou foi a DBT, sabe? Tipo, então, não que as outras joga fora e ponto, assim, mas eu acho que a gente está caminhando para mais especificações mesmo, assim, sabe? Tipo, de, de focar em ferramenta, e achar a melhor ferramenta, igual ativação comportamental para depressão, né? Tipo, o que ele vai E o falar Vini, aqui. olha que Ah, legal. Por exemplo, eu não trabalho com DBT, assim, eu sei o básico, nunca parei para estudar profundamente isso ainda. Eu uso muito Eu também. ACT, FAP, eu gosto bastante, assim. Agora, Eu por também. exemplo, da onde que veio a grande evolução em técnica, em tratamento para a desregulação? É da DBT. Só que o negócio evoluiu num nível tão grande que isso vira ferramenta para mim, que eu não trabalho diretamente com isso. É o princípio sim, ativo do remédio, sabe? É nesse É, sentido que eu estou dizendo. é, Evoluiu tanto que a gente pega para gente, entendeu? E ensinou é, muita gente sobre. igual, tipo assim, eu não me considero terapeuta DBT, tipo, acho, não, mas a ferramenta me ajudou muito. É lógico, é isso. não, É é isso. isso, é isso. Eu Né? gosto desse caminho, sinceramente. Assim, Eu também. eu gosto dele, sabe? E, de certa maneira, são intervenções que já existem há muito tempo. Por exemplo, se você chamar a ativação comportamental o que os cognitivistas chamam de terapia de exposição, não é muito É. diferente, mas é uma Uhum. escola, eles produziram muito mais. O Victor, não sei das quantas, começou a tradição, então, mesmo para, ou algumas são mais novas, né, tipo a da E até DBT, uma coisa de se questionar, né? mas eu acho bacana isso. O que fez existir essa mudança, né? Porque tipo, começou a ter ativação comportamental, vamos colocar assim. Por que que isso cresceu tanto e o outro ficou mais... Ficou, foram deixando de estudar ou de estudam, mas... Uhum. Entende? Eu acho que talvez também focado na comunicação também. Ah, claro, claro. Na comunicação, É, se isso fala depende de assim, verba, depende de um monte de coisa, né? tá, De comunicação aham, com o terapeuta, com o público, Divulgação, né, Vini? com divulgação, exatamente. É, tá, isso. Aham. entendi, entendi o que você quer dizer, aham, Eu acho que está conseguindo aham, expandir mais nesse sentido, sabe? uhum. Igual a aba, a gente for ver a aba, se divulgou pra caramba, tipo, Explodiu, né? explodiu, tipo, É, tem muitas questões políticas, né? Também. Por exemplo, uma conhecida. Se o Reis não tivesse brigado quando ele foi presidente da ABAI, se ele não tivesse brigado com metade da galera da ABAI, provavelmente ele não teria montado a É, Associação das Terapias Contextuais, acho que esqueci como chama isso, sim, sim. não é? E ali ele ganhou muita força. Muita gente também já tinha as tretas com a ABAI, entraram naquela primeira gestão. e Tem foram muito se disso também, né? destacando. Por se Mas destacando. e é interessante ver isso, né, esse movimento. Mas eu tô gostando do caminho que tá indo, sabe? Tipo, Sim. eu acho que tá me agradando nesse sentido. Acho que quanto mais for especificando ou mais tiver, eu acho mais vantajoso a longo prazo. É, quanto Vou lendo melhor, aqui. melhor desenhado o objeto, mais você consegue experimentar, né, e ter certeza, né? Exatamente. Igual É. o exemplo que eu dei lá do Borderline, eu vejo assim, tipo, tanto a questão da estrutura, de alguém chegar lá e estruturar o que que é Borderline, me ajudou pra caramba, tanto alguém estruturar a DBT ajudou pra caramba. Lógico que dá para trabalhar com análise do comportamento, dá, mas eu vejo ter uma estrutura específica Uhum, ajuda muito mais, sim. na minha perspectiva. Como que é para vocês? Tranquilo? Eu acho que recorta, né? Legal. Isso, acho que facilita a análise. Sim, sim. É, porque a É, análise do comportamento é muita coisa, né? Imagina se todo caso eu vou isso. usar tudo a análise do comportamento. Não dá, né? É um Igual eu recorte falar, mas importante. tudo é análise funcional, mas quando eu falo isso, tipo assim, será que eu entendo que tem a base de análise funcional, mas será que eu consigo especificar?
né? Tipo, É, não é melhor já ter especificado, sei lá, sim, sim, sim. já facilita. E assim, a ciência se constrói, o conhecimento ele vai sendo construído um em cima do outro, né? Então, por que que eu vou Isso, testar tudo de novo se já tem um monte de experimento dizendo, ó, o caminho é por aqui, exato, né? exatamente. Eu acho que é nesse sentido. Sim. Multiprocessos universais mantêm todos ou a maioria dos transtornos psicológicos. Por exemplo, os processos incluem atenção autofocada problemática ao viés de memória explícito, ao invés de interpretação e comportamento de segurança. Uma gama de processos cognitivos e comportamentais mantém uma gama limitada de transtornos, mas é o que mais ampla do que o modelo tradicionais específicos para os transtornos. Os próprios sintomas ou fenômenos psicológicos, em vez de categorias ou rótulos, diagnóstico devem ser visados. É aquilo que a gente falou. Exato, É. exato. Eu acho que esse terceiro item ali, o primeiro dos universal também, mas esse terceiro item eu acho que é o que descreve melhor o que a gente falou. Uhum, uhum. Um processo universal único é, em grande parte, responsável pela manutenção do sofrimento psicológico, em todos ou na maioria dos transtornos psicológicos. É quando fala da questão da flexibilidade psicológica, eu acho que a linguagem ela tem uma grande influência mesmo em muito sofrimento, né? Sim. Então, não dá para descartar. É uma parte que me ajudou muito, assim mesmo. Assim. Eu vejo que o meu olhar ele fica mais direcionado, assim, quando eu ouço falas bem fusionadas, assim, bem, você já vai facilitando você intervir. Né? Vincule os alvos de processos de mudança robustos. Segundo o modelo dos fatores comuns, 5 ingredientes produzem mudança. O profissional deve criar vínculo emocionalmente carregado entre o terapeuta e o cliente. 2, o contexto confiante de cura em que a terapia possa ocorrer. 3, uma explicação psicologicamente derivada e culturalmente integrada para o sofrimento emocional, que seja 4, adaptativo. 5, um conjunto de procedimentos ou rituais que levem o cliente a adotar algo que seja positivo, útil ou adaptativo. Ah, então é a definição dos fatores comuns que eu perguntei se ele tinha. Eu acho Uhum. que eu não li muito atento só. Ele trouxe ali. Uhum. Mas acabou aqui, sim, para mim. Eu só vou ler para a gente finalizar. Segundo uma perspectiva cognitivo-comportamental, estratégias para a solução de problemas de meios e fins oferecem orientação sobre como escolher os elementos e componentes para alvos do tratamento. Primeiro, avalie-se a ausência de comportamento efetivo, se deve haver déficit de capacidade, né? Uma outra coisa que eu acho bem legal, assim, de avaliar, tipo, será que o cliente tem capacidade? Será que ele tem repertório para se expressar ali? Tipo, se ele não tiver, usar os treinamentos de habilidade. Estruturar um plano de tratamento com componentes modulares. Ativação comportamental serve como modelo básico e é o ponto de partida. É isso, tipo, mas confesso que eu gostei, assim, desse capítulo foi muito legal nesse sentido, assim, tipo, e eu tô gostando desse caminho, assim, que a psicologia tá tomando, assim, acho que me identifico, confesso que eu me identifico. Mas eu vou comentar uma coisa com você. Ah, Eu gostei do jeito que você trouxe. Se eu tivesse montado os slides, eu ia focar nas críticas que ele faz, que eu acho me pegou mais. Eu vi que aham. você gostou mais assim da parte promissora, assim, tá ligado? Sim, sim. Onde ele levanta a bola. Eu me chamo mais atenção onde ele dá o tapa na cara, assim. E ele vai Co- mostrando como que a ciência na prática a gente defende, e, claro, é uma questão ética da PBE e tal, mas tá Ah, não, longinho sim, ainda, assim, sabe? mas Tem não dá, a muito. questão do controle, assim, ele não tá super definido, assim, super, eu acho que, ali ele coloca também que não tem toda essa validação mesmo, né, tipo, a gente não consegue ter todo esse controle. Até Uhum, quando ele fala um pouquinho sobre os dois sistemas, a gente não consegue ser tão racional assim, tão. uhum. Mas é uma tentativa, né?
que você vê assim como crítico? Eu acho o, es- importante, né? o estado da arte, o estado da arte. Eu acho que é promissor, mas tá longe, tá bem longinho, diria. Sim, eu acho que é um caminho que está seguindo Uhum. aí. Também acho que assim, não vai ser agora aí essa estrutura, mas tem gente caminhando para isso, né? Eu Como é estou que foi escolhendo hoje? uns alunos aqui, por isso que eu estou quieto, tá? Que eles começaram a Mas mandar como é muita que foi para mensagem. vocês, hein? Como é que foi hoje? Foi de boa? Foi tranquilo? Cara, Foi da hora. eu gosto muito desse modelo. Eu fiz um grupo assim também já de action um tempo atrás, tal, porque eu acho que a gente parte do texto, né? E eu acho que sempre vai partir, é o guia, né? Uhum. É o norte que a gente tem. Só que aí a gente começa a fazer exatamente o que a gente fez, que é trazer como que é a nossa experiência, como que foi o nosso entendimento. E aí, às vezes, eu posso trazer uma angústia e vocês me ajudam a ter um outro olhar e tudo mais. Então, acho que é legal porque a gente parte do texto, a gente discute o texto, lógico, mas a gente extrapola muito. E eu acho que como é uma coisa muito recente, né, que está sendo produzida agora, é muito importante que a gente discuta e compartilhe essas angústias e esses receios, inseguranças, porque a gente vai se abraçando, sabe, virtualmente, e vai tentando junto entender o rolê, assim. Eu gosto muito dos rumos que a psicologia está tomando, porque eu acho que a gente vai superar, ao que tudo indica, essa rixa de abordagem, acho que vai ficar o que funciona e a gente vai aprofundar nisso. E eu gosto muito do que a gente está fazendo, porque, cara, coisa que vocês falaram eu não tinha pensado quando eu li, entendeu? Então Eu- parece que o texto fica até Uhum. mais gostoso, mais completo quando a É, gente faz isso, fica. sabe? E uma coisa que eu vejo, assim, a gente precisa mudar justamente para também se comunicar, Sim, para se comunicar com a medicina, Uhum. com Eu outras concordo. áreas. Porque se a gente não se adaptar nessa questão da comunicação, não ter uma estrutura específica, eu acho complicado. Acho que não adianta a gente ter uma intervenção foda se a gente não consegue se comunicar ali. sim, Eu com não- certeza, com Uhum. certeza. Então, eu acho promissor no sentido também da comunicação com a medicina, sabe? Até para um médico indicar, né, tipo, tratamento e tal coisa, Uhum. fica mais Gosto, específico. gosto com ressalvas. Gosto com ressalvas. Acho que a psicologia começou muito dependente do modelo biomédico, criou uns pezinhos que eu gosto, mas se voltar muito forte, aí eu já tenho minhas ressalvas. Sim. Que Ok, vamos. só um último, assim, eu tenho, eles estão em outro momento, é uma coisa que o Renan já comentou, né? Lá eles já passaram pela PBE, agora vem essa coisa dos processos e tudo mais. Aqui a gente não passou nem pela PBE ainda, né? Uhum, Eu tenho ressalvas, assim, de a gente pular algumas etapas e se render mesmo a uma serventia do modelo médico ali, uma coisa. Mas será que todas as abordagens não vão ter que se adaptar a isso também? Tipo, de se aproximar mais também, tipo, no sentido. Que vai ter. A gente trabalha, né? A gente vai ter que vender o nosso trabalho. Vai. Então, eu vejo que. Eu acho que essas exigências, não sei se tem como combater, sabe? É isso que eu quero dizer. Uhum. Eu não sei também. Eu também não sei. É só. É isso, uma discussão Não, longa. mas eu sei que tem Muita ressalvas, eu coisa entendo. fala. Eu É entendi que você. isso. Ok. Não me Ok, estender muito, então. pode finalizar. Ok, nos vemos então na próxima semana, capítulo 5 e 6, beleza? 5, 6, beleza, Beleza. beleza. Agora eu E tô sem de neuro, recesso da faculdade, eu consigo ler. tranquilo. Boa semana para vocês aí. Valeu, queridos. Um Vocês abraço aí. também. Tchau, Um Um tchau. abraço aí. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.